Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo. Bom, hoje eu vim gravar um vídeo que eu acredito que vai ajudar muito vocês que estão aí um pouco perdidos do que estudar para o Tribunal de Justiça aqui no YouTube. É muito mais fácil quando você compra um curso que é só assistir as aulas, ler os PDFs, enfim, já está tudo organizado. Porém, estudar sem cursinho, sem você comprar aquele pacote que já vem tudo organizado, com cronograma e tudo assim pronto para sua vida, demanda um pouco de empenho para você procurar as aulas, para você saber qual professor você gosta mais, para saber se aquele professor está dando aquele tópico naquela aula do que você precisa. Então, para tentar facilitar um pouco a vida de vocês, e eu sei que tem gente aqui me pedindo até link das aulas que eu assistia no YouTube, gente, não tem como, não tem como. Mas eu trouxe aqui para vocês o nome dos professores que eu assistia aqui no YouTube. Então, assim, essa listinha que eu fiz para vocês vale ouro. Eu poderia estar vendendo isso aqui, porque isso daqui já é um filtro do que vocês deveriam estar fazendo. Porém, se aplica para mim. Então, todos os professores que eu coloquei aqui, eu já adianto que eu sou grata pela vida deles. Gratidão mesmo, porque foi um conteúdo, uma aula que eu assisti toda assim de graça e não poderia fazer menos do que vir aqui agradecer publicamente a cada professor que eu vou falar o nome aqui e também tentar ajudar vocês, né? Como eles me ajudaram da melhor maneira possível, talvez passando o nome deles, essa listinha aqui para vocês, vocês também possam ser ajudados por eles. Bom, deixando claro, como eu sempre falo em todos os vídeos, isso é o que se aplicou para mim, o que eu gostei, o que foi bom para mim. Então, pode ser que eu fale algum nome de professor aqui que vocês não gostem, ou que eu não fale algum professor aqui que vocês gostem. Enfim, cada um tem um professor favorito, aquele que gosta mais ou que entende melhor. Esse daqui são os que eu gosto e o que eu conseguia aprender com eles. Eu reconheço que tem muitos professores bons no YouTube que eu não conseguia aprender, como eu já contei para vocês aqui em outros vídeos. Então, para mim, não basta o professor ser bom, eu tenho que aprender com o professor. Porque assim, pode ser o melhor professor do mundo. Se pra mim eu não conseguir entender, tipo, pra mim não serve. E não é o professor que é ruim. Eu que sou um pouco burra, sei lá, que tenho dificuldade. Enfim. Testem os professores que eu vou falar aqui pra vocês. Testem outros professores que vocês que vão achar por aí. E vejam o que é melhor pra vocês. Aí vocês fazem uma listinha assim, e aí vão usando, e eu tenho certeza que esses professores vão ajudar vocês em vários concursos, não só para o Tribunal de Justiça, tá? Eu acompanho esses daqui em todos os concursos que eu prestei. E, mais uma vez, deixando aqui registrada a minha gratidão por cada professor. Bom, eu fiz o favor de abrir o edital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ver certinho as matérias, porque eu nem lembrava exatamente quais matérias caíam, porque eu fiz vários concursos, né? Então, às vezes eu acabo confundindo. Mas eu abri lá, fui vendo, anotando as matérias e os professores. Então eu vou começar por português, que é a primeira matéria que aparece lá no conteúdo programático do edital do Tribunal de Justiça. E a primeira professora, uma querida, gente, eu não vou conseguir falar o nome deles e não ficar expressando a minha eterna gratidão por eles. Então eu peço desculpas ou, enfim. Português, para mim, em primeiro lugar, Adriana Figueiredo. Ela dá aula, se eu não me engano, na Estratégia Concursos e tem um canal próprio. E para mim, ela é a melhor professora de português. Para mim, tá? Professora Adriana, muito obrigada. Ai, para mim é a melhor, principalmente pro Tribunal de Justiça, viu? A aula dela é diferenciada. O português que ela dá pro Tribunal de Justiça é um português diferenciado. Porque o português do tribunal, a VUNESP cobra um pouco mais pesado. Vocês vão ver diferença de uma prova da VUNESP para a prova do tribunal da VUNESP, da parte de português. É mais puxado sim, é uma matéria que tem um peso grande, então a Adriana vai ajudar vocês muito, muito bem, como me ajudou. Segundo lugar, a Janaína Arruda, que é uma ótima professora também, e o Elias Santana. O Elias, se eu não me engano, ele é do Gran Cursos. Eu gostava muito dele também, principalmente a parte de gramática. Aí depois, direito penal. Eu gosto muito do Léo Castro. O Léo Castro, eu
não sei se ele é tão conhecido assim como a Priscila Silveira, que é a segunda professora que eu coloquei aqui. Mas o Léo Castro, ele tem uma didática que faz você memorizar, sabe? Aqueles verbos, cada tipo penal ali. Enfim, ele passa uns macetes que você grava mesmo e não se confunde. Porque tem é, muito crime, principalmente ali contra a administração pública, que é muito parecido. E eu lembro que ele passava uns macetes que eu consegui fazer a diferenciação na prova muito bem. Então, Direito Penal, professor Léo Castro e Priscila Silveira. A Priscila ela tem bastante aula, se eu não me engano, no Estratégia. Eu prefiro o Léo Castro porque, sei lá, a didática dele se aplica melhor para mim. A Priscila ela consegue pegar muito conteúdo com muitas questões e eu acho que o pessoal prefere ela. Aí depois, Direito Processual Penal. Para mim, professora Geilza Diniz, ela é do Gran Cursos. Professora Geilza Diniz, se eu não me engano, ela é juíza lá no Distrito Federal. É uma ótima professora. Depois o Rodrigo Gomes. O Rodrigo Gomes, eu acho que ele tem um canal próprio. Na época que eu assistia as aulas dele, eu pegava no AlphaCom, que ele dava aula lá. O professor Rodrigo Gomes, se eu não me engano, ele é procurador. Procurador? Não. Ele é promotor de justiça do estado de São Paulo. Eu acho que é do estado. Não, eu acho que é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ele é promotor de justiça. Bom, na época que eu estudava era, né? Não sei se agora ele mudou ou continua sendo. Depois, processo civil. Essa daqui, processo civil, é mais complicadinha, porque não são todos os concursos que tem. Então, são poucas aulas mesmo que tem no YouTube, tá? Pra mim, processo civil, Raquel Bueno, eu assisti a ela no Gran Cursos também. E depois o Thales de Moraes, que todo mundo conhece, é o meu professor preferido também, tá ali pau a pau com a Adriana Figueiredo. Ele é maravilhoso. Thales foi concurseiro, né? A Adriana também, se eu não me engano, ela prestou TJ do Rio de Janeiro há uns anos atrás. E o professor que ele era concurseiro, para mim, eles têm uma didática melhor, porque eles entendem o que a gente tem dificuldade, eles entendem o que a gente está passando. Então, às vezes, eles fazem um motivacional ali no começo, no final da aula, que dá um gás, sabe, para você continuar estudando, porque é difícil, né, quando a pessoa não entende o que você está passando. Bom, enfim, direito constitucional. Aragonê Fernandes, o Aragonê eu também assisti a ele no Gran Cursos. Eu acho que ele é professor lá ainda, e ele é juiz lá no Distrito Federal, igual a Geilza. Depois de Direito Constitucional também, a Adriane Fauci. A Adriane, eu comecei a assistir ela quando ela dava aula no AlphaCom e agora, se eu não me engano, ela está no Estratégia Concursos. É muito boa também a didática dela, ela tem um humor assim que te gruda na aula, sabe? Fica uma aula gostosa de assistir, não é cansativo. E o Aragonê também, ele é super engraçado. Depois, Direito Administrativo, né? Para mim, único e exclusivamente Tales de Moraes. Não tem outro professor de administrativo, pra mim, que bata o Thales. Pra mim é Thales, Thales, Thales. Ai, tá tendo 500 aulas de outro professor e uma aula do Thales. Eu vou na uma aula do Thales. Pra mim é ele. Eu sei que tem vários professores de direito administrativo, tem muito mesmo, porque direito administrativo cai em vários concursos, então tem muitos professores, mas pra mim nenhum bate o Thales para que eu consiga entender, para que eu consiga acertar as questões, para que eu consiga memorizar. Para mim, o Thales é o número um. Toda vez que vocês escutarem eu falando de professor aqui, pode ter certeza que eu vou citar o Thales, porque ele é um querido. Eu até queria que ele soubesse quem é Bruna Araújo, sabe? Tipo, aquela moça ali, eu ajudei ela, enfim, se vocês quiserem comentar em alguma aula dele. Professor Thales, se algum dia esse vídeo chegar para você, eu sou eternamente grata pelas suas aulas, tá? Vamos lá. Normas da corregedoria. Normas da corregedoria é uma matéria que cai no Tribunal de Justiça. Eu acho que é só no Tribunal de Justiça. Talvez em outros tribunais caiam outras normas, tá? Não sei dizer exatamente. Mas, quando eu estava estudando para o tribunal, eu assistia com Douglas Oliveira. O Douglas, professor Douglas Oliveira, eu acho que ele é servidor do tribunal também. Eu não sei exatamente se ele está como escrevente ou se está com outro cargo já, mas ele sabe do que ele está falando. Então, ele explica muito bem as normas, ele consegue dar detalhes, assim, fazer com que a gente entenda, porque é difícil você ler uma coisa que você não tem contato no dia a dia. Igual o direito penal. A gente sabe dos crimes que acontecem na sociedade, né? Então, a gente consegue fazer uma ligação quando você está vendo a letra de lei com algum caso que você viu na TV ou que você viu no seu dia a dia.
Já a norma da corregedoria, você só vai ver quando você estiver trabalhando no tribunal, né? Não que eu tenha visto algo muito específico lá, né? Eu já estou há alguns meses, 5 meses, mas é uma matéria que você precisa aprender, precisa memorizar para marcar o X no local correto e passar na prova objetiva. Então, é necessário, não é uma matéria que dá para deixar assim só porque é única do tribunal ou talvez você não vá ver tanto na prática. De qualquer maneira, é uma matéria bem importante que você precisa acertar ali para conseguir passar. Aí depois, atualidades. Atualidades também eu amo esses professores, para mim, ai, eles são maravilhosos, que é o Rodolfo Gracioli, que dá aula no Estratégia Concursos, e a Rebeca Guimarães, que dá aula no Gran Cursos. A Rebeca, ela é maravilhosa, eu não sei nem quantos anos eu já acompanho a Rebeca. Ela dá o Gabaritando Atualidades. Todo último dia do mês, se eu não me engano, ela faz ali um compilado do que aconteceu no mês. Então, todo mês tem aula da Rebeca. E o Rodolfo, se eu não me engano, ele dá aula toda terça ou quarta-feira no Estratégia. E não fica, tipo, atualidades para o TJ, sabe? Na aula deles. Pode até ter alguma aula agora que tem o edital aberto, mas depois eles vão continuar dando aula de atualidades que serve para qualquer concurso que caia essa matéria, que é sobre o mundo, né? Sobre o Brasil, sobre atualidades no geral. Então, até hoje, sem ter nenhum edital aí previsto para eu fazer alguma prova, eu continuo acompanhando eles porque eu acho que é bom a gente estar atualizado sobre o que acontece, né? Então, um carinho enorme por esses dois. Rodolfo Gracioli e Rebeca Guimarães. Matemática, minha cruz, né? Como todo mundo já sabe, matemática é a minha cruz, então só tem um professor aqui que eu consigo. Esse professor, gente, ele é maravilhoso. Além de lindo, ele é maravilhoso, que é o Bruno Lima. O Bruno Lima, ele dá aula no Estratégia. Não tem tantas aulas dele no YouTube. Infelizmente, o Estratégia tira depois do ao vivo, tipo, acabou ao vivo, eles cortam a transmissão e aí depois não fica gravado, então era uma aula que eu tentava aproveitar ao máximo. É uma pena, né? Porque é um professor muito bom, eu acho que a Estratégia sabe disso e quer que a gente compre o curso dele. E é um curso que, se vocês tiverem condições, comprem, porque não vai ser em vão. Bruno Lima é maravilhoso e tem pouco professor bom. Assim, é que matemática é muito você gostar do professor, né? Matemática, sei lá, pra mim, assim, não é qualquer professor que consegue colocar na minha cabeça, gente. E o Bruno, ele tem uma paciência, ele explica como se ele estivesse explicando, tipo, pra uma parede, sabe? Pra um animal, assim. E é o que eu preciso. Eu preciso que me explique matemática como se eu fosse uma criança de 5 anos. Porque eu não sei, então eu tenho muita dificuldade. Então ele consegue fazer com que eu entenda. E pra mim, ele é o melhor, tá? Tem vários professores aí, pode ser que vocês prefiram outros, mas pra mim, Bruno Lima é o melhor. Aproveitem quando tiver alguma aula dele ao vivo, porque dificilmente vai ficar gravada, já adianto. Depois, informática, que é uma matéria super importante também para vários concursos. Para mim, Renato da Costa, tem muita aula no YouTube dele, muita mesmo, ele dá aula no Estratégia. E a Emanuele Gouveia, também gosto muito dela, ela tem um sotaque assim bem gostoso, ela é super engraçada também. Tenho um carinho enorme por esses dois professores. Aproveitem muito as aulas do Renato, ele dá mais questões em aula e aí depois vai explicando o porquê, o passo a passo, enfim. O Renato tem muita aula no YouTube, assistam todas, se vocês puderem. E aí depois, por último, raciocínio lógico, que para mim continua sendo Bruno Lima, maravilhoso. E também não poderia deixar de citar Luiz Teles. Luiz Teles, quando eu comecei a acompanhá-lo, ele estava no Gran Cursos. Inclusive, eu recomendo, para mim, assim, foi muito melhor começar com o Luiz Teles no raciocínio lógico, porque ele explica de uma maneira que você não fica decorando, você entende. E aí depois o Bruno, ele dá uma aula mais, como que eu posso dizer? Mais assim, ele não explica com tantos detalhes, ele dá tipo o básico, que pra mim eu ia conseguir, mas talvez eu tivesse mais dificuldade no começo. Então eu comecei com o Teles, e aí depois, quando eu consegui aprender com o Luiz Teles, quando eu vi o Bruno, eu já sabia do que o Bruno tava falando, entendeu? Tipo, não sei se eu consigo explicar muito bem, mas enfim, os dois são maravilhosos. E é isso, gente. Eu acho que eu bati o edital todo do Tribunal de Justiça, mostrando aí os professores para vocês. Já adianto que não tem link de aula. Bruna, qual que é a aula de tal professor que você falou que você assistiu? Não sei. Não sei. Pesquisa aí no YouTube, tem que aprender a se virar, tem que aprender a caçar aí o material.
Todos esses professores que eu falei, eles são maravilhosos, então eu acredito que vocês não vão se arrepender de assistir as aulas que eles têm no YouTube. Tem muito professor que eu não falei também, porque na época eu não usava, então seria um pouco hipocrisia minha chegar aqui e falar pra vocês, estudem com tal professor, sendo que eu nem sei se ele é bom, sendo que eu nem usava na época que eu estava estudando. Então esses daqui foram os professores que me ajudaram, que fizeram com que eu tivesse a minha aprovação. É claro que não basta só você assistir a aula e achar que o professor vai lá fazer a prova pra você, não vai. Então por isso que é importante você ver o que é melhor pra você. Quem vai fazer a prova é você. E é isso, gente. Quem tá me pedindo aí vídeo sobre a digitação, vou gravar depois desse, então vai estar logo em seguida. Mas já aviso que é uma etapa que vocês não devem se preocupar agora, porque se você não passar na objetiva, que é a que você deveria estar estudando, deveria estar preocupado, você não vai fazer a digitação. Então, primeiro objetiva, depois digitação. De qualquer maneira, eu vou trazer um vídeo para acalmar o coração de vocês. E espero que vocês gostem, tá? Obrigada por ficarem até aqui e até mais. Tchau, tchau.